A partir de agora na Verdes Pampas FM, o programa Sábado Especial. Ciência, saúde e fé, lado a lado. Informação e opinião com credibilidade. Produção e apresentação, Dr. Sérgio Ribeiro, médico e pastor. Bom dia a todos, programa Sábado Especial, esse dia 12 de junho, aqui Rio Grande do Sul, região central, fronteira, Missões do estado, semana de muito frio, chuva, hoje diferente, né? Bastante sol, dá para tomar aquele chimarrão, né? Bem gostoso. O inverno está se aproximando, né? E nós estamos aqui observando. A vacinação do Brasil continua acelerada, hoje mais de 100 milhões de doses aplicadas, somos aí o quinta nação no mundo que mais aplicou vacina. Já estamos também fazendo parte daquele clubes de fazer vacina aqui, vamos fazer tanto a Coronavac como a Fiocruz. Mas hoje o nosso assunto não é vacina, não é Covid, né? Hoje vamos falar de economia mundial, economia aqui na América do Sul. E temos um convidado especial hoje, que é o Dr. Antônio Cabreira, que é veterinário com pós-graduação em produção animal. Atualmente é presidente do Grupo Cabreira, um grupo familiar de 3 gerações, atuando no agronegócio em 10 estados brasileiros. Dr. Antônio Cabreira foi diversas vezes eleito líder empresarial nacional, revista Balanço Anual e jornal Gazeta Mercantil. E também é cônsul honorário da Espanha. E com 29 anos tornou-se o mais jovem ministro do Estado do Brasil, assumindo o cargo de ministro da Agricultura e Reforma Agrária. Posteriormente assumiu o cargo de secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. É sócio titular da Sociedade Nacional da Agricultura, cadeira número 25. Então nós queremos dar nossa saudação especial aqui dos gaúchos, aqui para o Estado de São Paulo, São José do Rio Preto. Dr. Antônio Cabreira, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, doutor Sérgio Ribeiro. Prazer muito grande estar com vocês nesse sábado especial aqui na Verdes Pampas. Um abraço muito grande a todos vocês aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutor Antônio Cabreira. Nós estamos sentindo honrados com a sua presença aqui no nosso programa, que sempre procura trazer, né, uma atualização, assim, informações mais conectadas com a realidade. Sabemos que hoje na mídia natural é difícil, né? Então nosso tema hoje, doutor Cabreira, é a questão da economia. Nós sabemos que o senhor esteve agora recentemente visitando a Venezuela, né? Que hoje enfrenta, talvez, aqui na América do Sul, a pior crise econômica da sua história, econômica, social, política, né? E na década de 50 era uma das maiores economias, petróleo. Então, nossa pergunta, doutor, assim, o que aconteceu com a Venezuela? Como é que chegaram a esse ponto, assim? Essa é a nossa pergunta inicial dessa manhã. E é uma boa pergunta, doutor Sérgio. Realmente é um fato assustador. Eu nunca vi e nunca li um país que tenha colapsado em todos os sentidos, no sentido econômico, social, político, como a Venezuela. A Venezuela, ela praticou todos, não foi nenhum nem dois, mas todos os erros da história econômica. E você começou a sua pergunta, Sérgio, muito bem. Em 1950, na década de 50, a Venezuela foi o primeiro país da América Latina a ter um reator nuclear. Na década de 80, ela era a principal, mais inclusive do que o Brasil, exportadora, por exemplo, de telenovelas. Ela era o epicentro da indústria musical. Ela tinha um voo direto do Concorde de Caracas a Paris. Ela tinha uma das melhores companhias aéreas do mundo, a Aviasa. E agora, por exemplo, quando eu tive que ir para a Venezuela, não existe voos direto. Eu tive que ir até o Panamá, e praticamente o Panamá é o único país que ainda mantém um pouco de relações com a Venezuela, porque a maioria das companhias aéreas, elas não aceitaram o congelamento de câmbio levado a cabo pelo governo bolivariano. E tem tantas curiosidades, não é o caso, mas
por exemplo, a Venezuela foi o primeiro país da América Latina a ter uma escada rolante. Ela ainda era de madeira. E não é só da década de 50, sabe, Sérgio? Quando os colonizadores espanhóis, eles chegaram aqui, e quando eles bateram ali na Venezuela, eles chamaram de Venezuela porque ela era muito semelhante à paisagem, à Veneza europeia. Então, Veneza, aquela cidade bonita, acabou se tornando Venezuela. E é impressionante como essa cidade Veneza europeia, esse país, caminha a passos largos para a autodestruição graças a uma ideologia. E não custa só lembrar, isso todos sabem, aí todo seu ouvinte do Sábado Especial, mas a Venezuela, e isso que é o mais incrível, Sérgio, é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A gente pensa às vezes que isso está na mão do Oriente Médio, da Arábia Saudita. Não, está na Venezuela e, ao mesmo tempo, a Venezuela é o país que tem o maior índice de miséria da América Latina. Então a gente pode comentar um pouco, mas assim, se você pegar os livros de história, Sérgio, todos os erros possíveis e inimagináveis, eles foram praticados nessa experiência venezuelana, que foi uma derrocada total. Tanto é, Sérgio, que de 2015 até 2019, um pouco antes da pandemia, mais de 5 milhões de venezuelanos, ou seja, 1 em cada 6 fugiu da Venezuela. Isso é uma das maiores crises, segundo a ONU, de refugiados do mundo, resultado dessa catástrofe. Tem falado que a Venezuela é uma espécie assim de aviso para todos os países aqui da América do Sul, porque a gente nunca imagina, a gente pensa o Brasil, por exemplo, não, o Brasil nunca vai acontecer isso, né? Uma nação riquíssima como a nossa, mas eu sempre percebo assim que parece uma espécie de aviso para outros países que enveredarem por esse caminho dessa ideologia política, né? E para sair de 100 para chegar a 0. Né? Seria isso a Venezuela hoje um aviso, uma bandeira vermelha para nós aqui? Olha, cuidado que vocês, porque talvez, o senhor falou na década de 50, em 50 anos, né, ou 20 anos, essa nação foi completamente destruída na sua totalidade, fazendo até que os próprios cidadãos se mudarem. É verdade, Sérgio. Eu acho o seguinte, que a gente pode comentar uma série de coisas. O principal, na minha opinião, Sérgio, é o sofrimento do governo venezuelano. Inclusive, eu, como empresário da área rural, fizemos até uma reunião com vários ex-ministros da agricultura, fizemos uma carta assinada por 14 ex-ministros da agricultura, tentando assim, o imediato agora é tentar fazer uma ajuda humanitária, principalmente os empresários do agro, quer dizer, tentar mandar comida, e infelizmente o governo venezuelano não permitiu isso. Mas o que eu acho mais importante é isso que você colocou. A Venezuela é não só para brasileiros, para colombianos, peruanos, argentinos, uruguaios, uma lição de como a sociedade, quando ela não age ou quando ela não é simplesmente informada adequadamente sobre os perigos e os danos do socialismo, aonde que um país pode chegar. Então, assim, aquele comodismo, aquela falta de atenção, aquela questão assim meio da isenção, não, mas só foi isso, e a passo a Venezuela foi chegando ao fundo do poço. Uma das coisas, por exemplo, Sérgio, que eu fiquei impressionado, quando eu cheguei no aeroporto de Caracas, tem um quadro assim imenso, e estava escrito assim, aqui traduzindo para o português: aqui não se fala mal de Chávez. Quer dizer, ali já começa, você já chega no aeroporto, você imagina você chegar no aeroporto de qualquer país e tá lá, aqui não se fala mal do nosso presidente. Quer dizer, aonde foi a liberdade de expressão? E mais do que isso, depois que você sai do aeroporto e você vai caminhando, tem uma série de fotos, de outdoors, cartazes muito grandes, e eles, é como se fosse só uma faixa mostrando os olhos de Chávez, e tá escrito grandão assim, Ojos de Chávez, quer dizer, olhos de Chávez, né? Como se ele estivesse olhando para você daquela maneira assim intimidadora, daquela maneira assim, maneira ameaçadora.
não fala mal, toma cuidado com o que você vai fazer. Então, assim, é um estado que eu diria hoje totalitário. Eu nunca tinha visto. Olha que eu já visitei, Sérgio, a Coreia do Norte também num programa humanitário, mas eu fiquei impressionado a maneira como a liberdade também de expressão, não existe mais imprensa, né? E o caos. Por exemplo, eu tinha visitado Venezuela já há 20, 30 anos. A Venezuela hoje ela está se tornando um museu ao ar livre. É impressionante a quantidade daqueles carros velhos que você consegue ver pelas ruas, assim, você percebe nitidamente que acabou a classe média. Então você percebe que a pessoa tem um carro e ela não consegue fazer a manutenção do carro e fica improvisando. Tanto é que lá quando eu estava, por exemplo, um filtro de ar hoje, lá na Venezuela, vale mais do que o carro, porque o carro não se tem mais o novo, só que não adianta você ter o carro se você não tem o dinheiro para comprar um filtro de ar, para trocar um pneu. Então é uma coisa assim, isso graças ao famigerado controle de preços, né? O governo bolivariano, ele tabelou o preço das coisas. O que aconteceu? As mercadorias sumiram das prateleiras. Eu me lembro que quando eu estive lá, por exemplo, você precisava de 30 dias trabalhados, né, em salário médio, como se fosse um salário mínimo, para você comprar um pouco mais da metade de um simples panetone fabricado aqui no Brasil. Quer dizer, a Venezuela ela perdeu totalmente a reverência, mas o que é importante, a referência de preços. Mas o que é importante, Sérgio, é isso que você colocou. Ela mostra claramente que o socialismo, ele não é um erro intelectual, mas ele é uma impossibilidade, ele não pode se levar adiante. E assim, só para você ter uma ideia, uma das coisas que me impressionou muito, eu tenho 4 filhos e um dos jogos que ele tem é aquele jogo chamado Monopólio. Não sei se você conhece, mas é um joguinho em que durante as jogadas você usa um dinheiro. Então o Monopólio tem um dinheiro, né? Foi tão interessante que a pessoa que me recebeu lá na Venezuela, ele também tinha esse jogo para os filhos chamado Monopólio, e é tão interessante que o dinheiro do jogo Monopólio valia mais do que o dinheiro verdadeiro, do que um bolívar, porque não valia nada. Para você ter uma noção, se o dinheiro venezuelano ele rasgar, não compensa você consertar, porque uma fita adesiva, um durex, como a gente chama aqui, vale 7.000 bolívares. Então não compensa você, é melhor você jogar aquela nota fora, porque ficou assim, perdeu a noção, perdeu-se a referência do valor do dinheiro. Muito bem, nós estamos aqui no programa Sábado Especial tratando de uma coisa, um aviso, uma exortação muito séria nessa manhã, aqui para toda a região das Missões, do Rio Grande do Sul, né? O que significa ser um país socialista, né? A gente vê esses políticos aqui falando socialismo e a gente não vê na prática o que é, né? O senhor falou a respeito da ideologia, né? Do Chaves, do controle, do totalitarismo, né? E o senhor falou um pouquinho sobre a questão da economia. Vamos falar um pouquinho também, doutor, sobre a questão da fome aí, né? Porque sempre o povo, o senhor falou em monopólio, né? Não tem classe média, deve ter uma classe aí alta, que é o Maduro e mais meia dúzia, e generais também, são muito corruptos na Venezuela, e depois tem os pobres. E os pobres, como é que estão lá? Olha, a situação da Venezuela, por isso que eu falei, a gente pode discutir, mas a situação é tão urgente que ela não comporta mais. Eu acho que esse talvez seja assim um erro. A gente fica naquela questão da interferência, soberania, a gente tem que respeitar isso, mas há uma necessidade urgente de ajuda humanitária para a Venezuela. Só para você ter uma ideia, segundo os dados da última pesquisa, que lá se chama Encuesta sobre Condições de Vida em Venezuela, ENCOV, em média, hoje, 81% dos venezuelanos são pobres. Esse é o título de país mais miserável, é o maior índice de miséria da América Latina, é um índice organizado pela Bloomberg. A Venezuela ela teve a capacidade de deixar para trás o Haiti, que a gente tinha uma força brasileira para ajudar, essa coisa toda. De 2019, Sérgio, em relação a 2013, houve uma queda de consumo de alimentos de 70%. Isso levou uma desnutrição infantil sem
precedentes. Só para você ter uma ideia, uma das visitas que eu fiz lá, eu sou empresário da área rural, eu fui visitar, eu tentei, tudo muito difícil, visitar fazendas lá, e uma das áreas que eu me aproximei muito foi o que se chama lá dos ganadeiros, como aí no Rio Grande do Sul, são aqueles produtores de carne, que são proprietários de bovinos, essa coisa toda. O consumo de carne bovina na Venezuela, que era de 22 quilos, estima-se que hoje está em torno de 4,5 quilos. De 22, eu vou repetir, caiu para 4,5 quilos. Aí as pessoas falam assim, então a situação é de uma emergência muito grande. E o que é o mais importante, Sérgio, assim, é que a Venezuela, ela perdeu totalmente a referência das coisas, porque eles também têm um populismo, e nesse populismo eles fazem, porque como eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo, então eles vendem a gasolina extremamente barata. Quando eu estava lá, por exemplo, 1 litro de diesel valia 0,048 bolívares. Se você transformar isso em real, já que R$1 valia 25 mil bolívares, então 1 litro de diesel na Venezuela valia 0, aí você coloca 5 zeros, R$18. Então é um delírio isso. E aí, olha só onde foi parar. Com 1 quilo de arroz, você compra uma carreta de 35 mil litros de gasolina. Então, ficou assim, aquilo que eu falo, a Venezuela, ela praticou tudo de errado que você pensa em teoria econômica. Você está falando de um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um país que era exportador durante 24 anos, a Venezuela não só abastecia o seu mercado interno com arroz, mas exportava para a Colômbia. E hoje, com 1 quilo de arroz, você compra 35 mil litros de gasolina. Então, se perdeu toda a referência. Agora, às vezes a gente está passando aí para os seus ouvintes da Verde Pampa, Sérgio, aí dizer o seguinte, mas tá bom, tá lá na Venezuela. Primeiro, não só essa questão da lição, do exemplo errado que a gente tem que ficar atento aqui no Brasil, Sérgio, mas como isso também afeta a nós como brasileiros. Você falou dessa questão ideológica e assim, por que alguém aqui, às vezes professores nas escolas querem ensinar isso? Porque essas pessoas, elas não vão para lá, porque quem está lá, Sérgio, quer sair de lá. Há uma velha expressão que diz assim, as pessoas, elas votam com o pé, quer dizer, elas vão colocar o pé, elas vão para onde elas acham que vão conseguir viver melhor. É aquilo que eu falei, a maioria dos venezuelanos, eles estão saindo da Venezuela e inclusive querendo vir para o Brasil. Eu fui fazer uma visita há pouco tempo agora em Roraima, fui fazer uma visita para um trabalho junto aos índios, aos Yanomamis, e a maior surpresa para mim, sabe qual foi, Sérgio? A quantidade de imigrantes venezuelanos chegando à nossa capital de Boa Vista. Todo dia de manhã, quando você estiver lá em Boa Vista, você passava lá em frente à sede da Polícia Federal, a quantidade de filas quilométricas de venezuelanos tentando a qualquer custo um visto, alguma autorização para que eles pudessem viver aqui no Brasil. E sabe o que é o duro? Da fronteira da Venezuela até Boa Vista são 220 quilômetros. E nesse trecho você encontra gente assim caminhando de carro, de moto, de bicicleta, gente a pé, até numa fila indiana, desesperado, tentando chegar aqui no Brasil. E olha, não é assim, não é só aquelas pessoas, é classe média alta. Eu, inclusive, fiquei surpreso, eu estava jantando num restaurante em Boa Vista, de repente um sujeito tocando harpa, muito bonito e tal, aquelas pessoas que tocam, aí você dá uma gratificação, uma gorjeta, uma coisa assim. Aí eu gostei tanto, porque a harpa é um negócio que não é tão comum você ver, né? Ele tocava muito bem, fui conversar com ele se chamava Oswaldo Ponce, e era um juiz federal de segunda instância na Venezuela. Ou seja, ele era um desembargador, como nós temos aqui no Brasil, fugiu da Venezuela, estava tocando harpa lá em Boa Vista, tentando sobreviver. Então, quando alguém vier falar de socialismo, talvez é melhor você conversar um pouquinho, 5 minutos de conversa com esse tipo de pessoa que saiu de lá, você vai entender um pouco do risco que a gente corre quando a gente começa a brincar com o fogo chamado socialismo. Eu acredito que, doutor, que isso para nós assim, é inacreditável, que a gente está ouvindo hoje aqui na nossa região, aqui, nunca tinha visto falar, nem em filmes,
né? É algo inacreditável o que aconteceu na Venezuela, parece uma segunda Cuba, né? E é inacreditável. Eu não falo isso para questão até ideológica, mas eu penso nas pessoas. A gente sabe que hoje no Brasil tem mais de 300 mil venezuelanos aqui no Brasil, né? E 25% dos municípios brasileiros já tem venezuelanos. E eles me falaram, doutor, que para fazer esses 220 quilômetros ali, eles pagam em média $500 para as pessoas, também tem os atravessadores. Então muitos não podem vir para cá por causa dessa questão, né? Então a pergunta seria, será que nós estamos aí diante de uma nova Cuba, uma Cuba piorada, né? Com fome, miséria e desgraça novamente aqui na América do Sul, né? Uma coisa interessante e importante a gente comentar isso, eu acho que esse era o grande perigo que o Brasil corria lá atrás, Sérgio, porque o Chávez, ele é um filho dos Castros, né? A Venezuela, ela virou isso que ela aconteceu por influência de Cuba, porque Cuba tinha um interesse no petróleo venezuelano e fez essa parceria. Então eles apoiaram Chávez e nasce o chavismo com todo o apoio, tanto é que hoje na maioria dos cargos chaves você tem cubanos no governo venezuelano. Então são assim altamente agressivos, então eles impõem isso e isso tem um custo muito alto para os pobres. Então e uma das coisas que me impressiona muito, sabe, essa ideia, a gente tem que tomar muito cuidado nesse canto da sereia, Sérgio, do populismo. Aquelas pessoas que chegam assim, nós temos problemas no Brasil, temos dificuldades, mas a gente tem que saber a capacidade de como resolver isso e não ser atraído pelo canto fácil das coisas, assim, do populismo, daquele discurso, daquela retórica, né? E assim, todo mundo é ladrão na política, o Congresso Nacional. Eu acho que tem muitas coisas erradas no Congresso Nacional que nós precisamos mudar, mas a gente tem que tomar muito cuidado que a democracia, ela implica em ter um Congresso Nacional. Se eu não concordo com o que está acontecendo lá, se tem corrupção, nós vamos mudar isso e vamos mudar através do voto. Porque assim, cada deputado que está lá no Congresso, ele não chegou lá de paraquedas, alguém votou para mandar lá. E o que me impressiona foi a maneira como o Chávez subiu ao poder na Venezuela com esse tipo de discurso. Eu nunca me esqueço, por exemplo, quando assisti na televisão, quando ele assumiu o cargo de presidente, e ele fez aquele juramento que todo presidente faz, e ele dizia o seguinte, jurando sobre a Constituição, ele vem e diz o seguinte: eu juro sobre essa moribunda Constituição que eu vou impulsionar e que eu vou mudar, vou criar uma república nova, eu vou fazer uma nova Constituição, quer dizer, aquele canto fácil, eu vou mudar tudo. Tanto é que ele renomeou o país. A Venezuela hoje tem outro nome, se chama República Bolivariana da Venezuela. Ele reescreveu a história nos livros escolares. Ele mudou o fuso horário da Venezuela, ele trocou o escudo nacional da Venezuela, ele colocou uma estrela a mais na bandeira. Então você percebe aquele discurso, está tudo errado, né, do Messias, do Salvador, e aquilo foi atraindo aquele canto, né? Tanto é que por isso que eles chamavam de comandante, né? Então eu vou comandar essa revolução, eu vou comandar essas mudanças. A gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. A política tem disso, a política tem das suas promessas, mas a gente tem que saber diferenciar esse perigo dessas coisas. E sabe qual que é o pior disso tudo, Sérgio? É o seguinte, que eu tenho fotos, por exemplo, lá da Venezuela, que lá, assim que alguém se forma, um jovem, por exemplo, um engenheiro, médico, ele tem que ir num determinado lá, um tipo de um cartório e registrar o seu diploma, para que aquilo seja válido. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava passando pelas ruas de Caracas, aquela fila imensa de todos jovens segurando uma bolsa, né? E eu ainda perguntei, isso aqui são os jovens para registrar os seus diplomas. Eu falei, mas por que tão rápido? Eles se formam, querem registrar e imediatamente eles vão embora da Venezuela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse, como a gente comentou aí, que consegue talvez percorrer esses 220 quilômetros, o que significa isso, Sérgio? Essa é a minha maior preocupação hoje com a Venezuela.
que aqueles que têm um pouco mais de recurso, ou aqueles que são assim mais ousados, que são mais dispostos, são esses que conseguem sair da Venezuela. Os que ficam são aqueles que não têm recurso nenhum, aqueles que vivem mais em dificuldades, são os mais pobres. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a fuga de cérebros de uma elite intelectual, de professores, como a gente viu aí desse desembargador que eu falei, de cientistas, esse pessoal deixando a Venezuela está ficando uma camada mais simples, uma camada com menos conhecimento, com menos habilidade, com menos talentos. Então isso me preocupa muito em relação ao futuro da Venezuela. Eu, por exemplo, quando eu estava lá, eu fui muito bem atendido, como eu disse, pelo presidente da Federação dos Ganadeiros, né? Como se fosse aí a Farsul do Rio Grande do Sul, aquela Federação da Agricultura. Então, geralmente são líderes, são pessoas que militam nas áreas, que defendem o campo, essa coisa toda. Logo depois que eu saí da Venezuela, ele estava com uma sequência de uma série de ameaças. Ele teve que fugir, largou a sua propriedade, largou a sua produção e foi embora para a Colômbia. Saiu com a família e foi embora para a Colômbia e comprou alguma coisa e agora está produzindo na Colômbia. O que significa isso? Que você deixou um braço, uma mente que gerava empregos, que gerava riquezas na Venezuela e foi embora porque não aguentava mais as fazendas invadidas, os seus animais sendo abatidos, e ele procurava a polícia, procurava o governo, não dava nenhuma condição de segurança, até que ele chegou num momento em que ele percebeu que até a família dele, a esposa, filhas estavam em risco, ele fugiu para a Venezuela, ele conseguiu fugir. Agora, o que ficou para trás? Ficou uma fazenda sem produção, uma fazenda que ninguém sabe tocar, que ninguém sabe manejar o gado que estava lá, o gado é roubado, o gado é abatido. Então a gente tem até um ditado, Sérgio, que fala muito disso, que a agricultura, ela se vinga no ano seguinte. E o que preocupa, assim, com esse êxodo também de produtores rurais, as terras não estão sendo plantadas, os animais não estão sendo manejados, e isso não tem tanto reflexo agora, mas vai piorando cada vez mais no futuro, porque você está diminuindo a produção de comida também na Venezuela. Muito bem, nosso programa especial hoje abordando a questão da economia aqui num país que foi completamente destruído, né, pela ideologia política chamada socialismo. Dr. Antônio Cabreira esteve recentemente lá. A gente não está teorizando aqui sobre socialismo, nós estamos falando o que acontece quando o socialismo, né, chega num país. Primeira coisa, perde-se liberdade, não tem imprensa, não tem nada, morte, não tem justiça, os juízes são expulsos do país, né? Chega a fome, chega a miséria, chega a desgraça, chega a morte, é algo impressionante, né? Isso, e a gente com eleições no ano que vem, né? Certamente esse discurso mentiroso vai acontecer novamente, dizendo que nós precisamos resolver, vai surgir aí, será um Messias. Vamos estar assim pedindo a Deus que nos ajude, né, doutor Antônio, sobre essa questão para o nosso país aí. Olha, eu gostaria muito, assim, isso eu falo como brasileiro, não estou aqui para falar deste ou daquele partido, mas como a gente tem que tomar muito cuidado com o que aconteceu na Venezuela, entender, por exemplo, é uma coisa incrível aquilo que eu falo, porque o brasileiro também é muito apegado a isso, desde lá Getúlio Vargas, o petróleo é nosso, né? Aquela questão do petróleo, ele é tão importante, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que o recurso natural, se ele ficar lá parado na terra, na natureza, ele não vale nada. E é o caso da Venezuela. Hoje, por exemplo, você não tem mais, pela primeira vez na história, você não tem novas plataformas em busca de petróleo na Venezuela. Aqueles poços que antes exploravam essas maiores reservas petrolíferas do mundo, eles estão completamente abandonados. Então, não adianta o recurso ficar lá. Ele tem que ser transformado em gasolina, em diesel, em nafta, em outros produtos, para que ele possa gerar riqueza, ele possa gerar prosperidade, e foi exatamente isso que não aconteceu lá na Venezuela. Então a gente tem que ficar atento com esse tipo de discurso, e o resultado disso é que a Venezuela, ela se afastou daquilo que a gente chama, Sérgio, da liberdade econômica.
Tanto é que, assim, a Coreia do Norte é o único país que não participa porque não se tem informação. Então, menos a Coreia do Norte. Mas de todos os outros países do mundo, você tem um ranking que se avalia a liberdade econômica. O que é isso? É o respeito a direito de propriedade, uma série de coisas, né? A liberdade de você poder montar uma empresa. E a empresa que eu falo não é uma corporação, é você montar, às vezes, um pequeno salão de beleza, uma pequena borracharia, uma pastelaria. E a Venezuela foi considerado o pior país em índice de liberdade econômica. Então, é exatamente aquilo. Se você tem socialismo, você não tem a liberdade econômica. Então, assim, praticamente não existe essa classe empreendedora. Há 15 anos que você não tem o registro de uma patente na Venezuela. Então, por quê? Porque não se inova, lá não se produz nada, lá chegou nessa situação, que é aquilo que eu falei, se perdeu realmente a referência. Eu nunca me esqueço que o pessoal admirava muito do celular que eu tinha, um celular novo, todo mundo ficava perguntando e tal. Aí, assim, uma hora de um almoço, olha como é que o que eu vou falar aqui agora pode parecer só em comédia que você vai ouvir, mas o modelo do meu celular lá, ele falou: olha, esse teu celular aqui, ele vale hoje X em bolívares. Aí ele me passou aquele valor, eu falei: mas não é possível, você deve estar enganado. Ele falou: não, vale isso. Aí eu fiz questão de pegar um cara lá que trabalhava no mercado negro, que não sei o que vendia, porque aquele valor daquele celular, ele comprava 29 milhões de litros de gasolina. E eu me lembro que a capacidade de refino, e lá eles têm uma companhia semelhante à Petrobras, que se chama PDVSA, era de 30 milhões de litros por dia. Então, com um celular, você comprava toda a gasolina refinada pela PDVSA, pela Petrobras dele. Então, é aquilo que eu falei, você perdeu totalmente a referência daquilo que está acontecendo. É por isso que é aquilo que eu falei, você vai lá hoje em Boa Vista e outros municípios, agora não, porque eles já melhoraram, eles conseguiram emprego, mas você vai ver venezuelano dormindo no banco, dormindo na praça, dormindo debaixo de uma árvore, quer dizer, desesperado por alguma coisa, tentando, né? E sabe o que é uma coisa engraçada? Sérgio, hoje a Venezuela, ela não entrou no colapso assim total em termos de desnutrição, que uma coisa interessante é aquilo que eu falo, é o oposto do socialismo. O povo venezuelano hoje, ele consegue ainda comer graças ao que eles chamam lá de bachaqueiros. Bachaqueiros, o que é? É de bachaco, que significa uma formiga gigante, uma formiga um pouco maior. E o que são os bachaqueiros? Eles são informais, eles são, vamos dizer assim, entre aspas, contrabandistas, que eles dão um jeito, eles cruzam as fronteiras, eles vão para a Colômbia, compram esses produtos, compram bolacha, compram arroz, e eles entram nesse mercado negro, e através desse mercado negro, porque a maioria, quase a totalidade de todos os supermercados, por exemplo, o Êxito, eles foram expropriados pelo governo bolivariano, e aí você tem uma rede hoje, chama Bicentenário. Então todo o mercado, hoje é uma coisa interessante, quando a gente terminar aqui o sábado especial, alguém pode sair aí, não sei, respeitando a questão do Covid, distanciamento social, mas você pode ir numa quitanda, você pode ir no supermercado, você vai encontrar a gôndola cheia. Isso não existe na Venezuela, porque todos os mercados, os supermercados, eles foram expropriados, eles são chamados hoje de bicentenários, que é uma rede pública que pertence ao Estado, né? Você imagine o Estado administrando uma quitanda para vender alface, vender carne, é um desastre total. E eu tirei várias fotos completamente vazias, aquelas gôndolas de supermercado. Quando você via algum produto, era assim, tipo produto de limpeza, mas produto de primeira necessidade, você não encontrava, Sérgio. Era um negócio assim, era ganhar na loteria você ter isso daí. E o que é interessante, Sérgio, assim, até tirava fotos, tinha lá assim, por exemplo, eu tirei uma foto, por exemplo, de um macarrão, que todos os preços dos produtos, eles são congelados. Aí estava o preço assim lá, só tinha a etiqueta e estava vazia a gôndola, não tinha o produto. Eu nunca me esqueço disso, o preço de um pacotinho de macarrão, 15 bolívares, vazio, não tinha nada, eu tirei a foto. Aí eu saí lá para fora e falei, eu queria ver com um bachaqueiro quanto é que custava isso. Aí encontrei um pacote, sabe a que preço, Sérgio? A
32 mil bolívares. Vou repetir, o preço controlado, 15 bolívares. O preço do mercado negro, né, de um bachaqueiro, 32 mil bolívares. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, Sérgio, aqui também em primeira mão, que as pessoas não têm ideia do que acontece na Venezuela. Você sabe qual que é uma das principais profissões hoje da Venezuela? Vou te fazer essa pergunta aqui no ar, vamos ver se você me dá uma dica. O que você acha com tudo isso que está acontecendo? Qual é uma das principais profissões hoje da Venezuela? Bom, eu acho que você bachaqueiro aí, né? Sabe que melhor ainda do que bachaqueiro é o motorista de caminhão que vai distribuir os alimentos públicos. Por quê? Porque então o cara chega e fala para ele, o motorista lá de um caminhão, por exemplo, lá do governo, né? Então ele fala assim, hoje você vai, amanhã, essa aqui é a rota onde você vai levar os alimentos, ou, por exemplo, onde você vai levar macarrão. Então ele sabe que, por exemplo, na segunda-feira ele vai estar na rua tal, em tal lugar, naquele supermercado. O que ele faz? Ele avisa os bachaqueiros, ou ele avisa algum amigo, e o cara já chega de madrugada naquele supermercado, porque sabe que lá vai ter um macarrão a 15 bolívares. Então, na hora que ele chega, ele se cadastra, nem que ele pega 1 ou 2 pacotes, porque tudo lá eles têm um tipo de uma cesta, você não pode comprar aquilo que você quiser, mas ele já está lá esperando. Então, ele pega aquilo e depois ele vai revender no mercado negro. Então, as pessoas não têm ideia, que eles falam, não, o governo vai fazer melhor, o governo vai tabelar, o governo vai poder fazer, e vira esse caos, né? Então, assim, eu diria para você que são as pessoas mais cobiçadas. Todo mundo quer ser amigo desses motoristas de caminhão, paga o que for para ele dar essas informações, porque ele sabe que ele vai chegar lá e ele vai encontrar o produto. Então, assim, você acaba tendo umas excrescências, umas coisas assim diferentes, que é o resultado desse tipo de coisa. E, aliás, eu acho, Sérgio, que as pessoas às vezes não entendem isso, mas se eu pudesse, assim, numa pequena frase, tentar resumir o que acontece na Venezuela, é aquela utopia, é aquela infantilidade de a gente acreditar no Estado como o nosso Salvador. Eu, por exemplo, eu sou um cristão e existe uma frase na Bíblia que se fala assim a respeito de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que na Venezuela, o que o venezuelano foi enganado é que ele pensou que o Estado seria o caminho, a verdade e a vida. Tanto é que na Venezuela você tem 39 ministérios, mas olha o que é engraçado, você tem 111 vice-ministérios. Então, uma estrutura assim pública gigantesca. E sabe o que é engraçado, Sérgio? Você tem um vice-ministério que se chama assim, Vice-Ministério para a Suprema Felicidade Social do Povo. Eu até não acreditei e tirei uma foto. Quer dizer, a crença de que o Estado vai resolver tudo foi tão grande que eles criaram até um vice-ministério para trazer a felicidade para o povo. Como é que pode isso? Então, assim, aquelas coisas, né? Como cristão você acredita assim, olha, a minha vida ela não é tão importante aqui, eu penso muito mais na vida eterna, na Jerusalém celestial, eu não estou preocupado com as coisas. Lá na Venezuela foi exatamente o contrário, é o Estado, né? O Estado é o meu pastor, o Estado nada vai fazer com que me falte, o Estado vai me dar educação, o Estado vai me dar comida, o Estado vai me dar saúde, o Estado vai me dar previdência, o Estado vai me dar casa, e ficou naquela utopia, e não é possível, porque a gente conhece a natureza do ser humano, e a gente sabe que através da corrupção, dessas coisas erradas, de desvios, porque isso é estudo acadêmico, isso aqui não é um discurso político, que quanto maior o Estado, maior o índice de corrupção. Se você pegar os países com os menores índices de corrupção do mundo, eles não são países gigantescos, com essa quantidade de estrutura de ministérios, essa coisa toda. Tanto é que é tão engraçado, assim, a Venezuela é muito menor do que o Brasil. Mas a Venezuela, ela tem mais empresas públicas do que o Brasil. É uma coisa assim inacreditável. A Venezuela, ela tem mais empresas públicas do que ela tem hoje, 526 empresas públicas. E aí você fala, mas como é que tudo isso, e isso estou falando numa população, assim, basicamente arredondando os números, Sérgio, 7 vezes menor do que é o Brasil.
Então, a Venezuela é um retrato do que é o gigantismo do Estado. E aí, sabe o que é interessante? Para que você possa controlar essa máquina e você ter, assim, a capacidade de se manter no poder, houve houve um crescimento, uma musculatura exagerada do exército venezuelano, de tal maneira que o exército venezuelano, isso olha que como é a importância das forças armadas, o que graças a Deus a gente não tem no Brasil, mas o exército venezuelano hoje, por exemplo, ele tem mais generais do que tem o exército nos Estados Unidos. O exército da Venezuela hoje tem mais generais do que tem o exército da China. Não sei se seus ouvintes, mas existe a OTAN, que se chama Organização do Tratado do Atlântico Norte. São as principais potências que fazem disso. O exército da Venezuela tem mais generais do que todos os generais dos países da OTAN. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se promove para general e cada um desses generais também tem o seu naco do governo, comanda alguma área, comanda a Petrobras deles lá, a PDVSA na área do petróleo. Então, o quê? Você cria uma máquina gigante, né, em que vive desses privilégios, vive desses benefícios, tanto é que assim, o governo bolivariano hoje, ele gasta mais com militares do que com a segurança do seu próprio povo. Então vira esse caos que a gente está vivendo e que está aí comentando um pouco no seu programa, Sérgio. Eu acho que a gente fica boquiaberto aqui, né? Eu tô nesse ano, nessas entrevistas que eu fiz agora semana passada, falando da maconha, plantação da maconha no Brasil, a gente fica de boca aberta porque são coisas que a gente não vê na mídia, né? E isso é escondido, escamoteado da população. Então eu até sugiro aos ouvintes da Rádio Verdes Pampas, que vai ficar aqui na página da rádio, compartilhe isso com outras pessoas. Principalmente pessoas que falam em socialismo, que é uma oponepa, compartilha isso, porque esse programa aqui vai ficar aí na página da Rádio Verdes Pampas, né? E você vê o que é a realidade. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a gente saber, não, dizem que na Venezuela, dizem, mas nós estamos vendo aqui alguém que esteve lá, Dr. Antônio Cabreira, que como o senhor mesmo citou, a gente fica assim apavorado, eu até diria apavorado com esse tipo de relato, porque é impressionante, né, doutor? Muito importante sua afirmação agora. Eu sei que o senhor é membro fundador da Associação Brasileira de Cristão na Ciência, né? Aqui o nosso programa aqui não é um programa político, viu? Nós aqui é fé e ciência, né? O senhor também é fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, conselheiro da Associação Reformada de Cultura e Ação Política, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, capelão nacional dos Gideões Internacionais do Brasil, diretor de Sociedade Bíblica Brasileira e presidente do Centro Mackenzie Liberdade Econômica, né? Então acho que o senhor é uma pessoa realmente assim que é digno, né? De falar dessas coisas, de falar para os nossos ouvintes aqui, toda a região missioneira aqui do estado, que a nossa rádio aqui é missioneira também, fronteira oeste, centro do estado, está ouvindo os seus relatos, que a gente fica assim completamente boquiaberto, né? E como nós estamos sendo enganados, né? Com propagandas políticas, e agora é o ano que vem, e esse ano já, né? Como é que é a família venezuelana? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre isso que a gente está. Como que está a família venezuelana hoje, diante de fome, miséria, desgraça? Como é que está hoje? Olha, Sérgio, eu inclusive queria só fazer assim um reparo, não estou falando aqui como membro de algum partido político, nada, eu estou falando aqui como um cidadão que foi lá e ninguém me contou, porque eu estive lá, eu vi, estou testemunhando aquilo que realmente eu vi. E, por exemplo, eu sou um veterinário, tá, Sérgio? Então, como veterinário, independente de qualquer coisa, a gente quer o bem do animal. A gente não quer maus tratos, todo mundo está preocupado com isso. Claro que a gente fica preocupado com esse exagero também desses ambientalistas, mas não se trata disso. A gente quer o bem-estar de uma maneira geral. E eu vou te dizer uma coisa, como veterinário, poucas vezes na vida eu me entristeci tanto como eu fiz a visita ao zoológico, por exemplo, de Caracas. É impressionante, porque você perguntou como que está a família venezuelana. Para você ter uma noção, por exemplo, no caso do zoológico, você praticamente não tem animais, aqueles carnívoros, o máximo que se consegue é dar uma verdura, repolho estragado. Eu nunca me esqueço que tinha um elefante, uma fêmea, já assim, bem de idade, chamava Ruperta, até era um nome engraçado, né? Ruperta.
E, assim, eu tirei fotos dela, é impressionante a condição daquele animal, porque não tinha alimento, não tinha comida. Aliás, em alguns casos, alguns animais, eles foram até roubados para serem abatidos e serem alimentados. Então, assim, essa questão do alimento, da comida, isso que a gente estava tentando fazer e levar algum tipo sabe, fazer doação de caminhões de arroz, de carne, tentar fazer alguma coisa para que pudesse ajudá-los, e infelizmente a gente acabou não podendo levar. E uma coisa interessante, sabe, Sérgio, que eu fiquei assim impressionado, você estava me perguntando como é que vive a família. Eu inclusive andando, porque a gente vai andando, a gente não consegue, de repente você para, vê um negócio e fala, o que é isso aqui? Me explica o que é isso aqui. E eu estava andando assim num lugar muito bonito, numa das principais praças da Venezuela, e era tão interessante porque eu me lembro de um edifício que era um dos mais bonitos assim da América Latina, que se chamava Torre de Davi. E eu me lembro assim que eu vi aquelas fotos, aquele arranha-céu todo assim espelhado, aqueles vidros e as fotos que eu tinha. Isso eu vi porque você ia visitar, visite Caracas, aquelas propagandas, então tinha aquelas fotos, o sol no fundo, aquele prédio muito bonito. Aí eu estava passando assim, olhei assim um prédio gigantesco, totalmente destruído. Aí eu falei, nossa, o que é isso daqui? Era o prédio, a Torre de Davi, que foi completamente invadido, foi destruído e se transformou hoje talvez no maior cortiço vertical da América. Negócio gigantesco. Então, a família hoje na Venezuela, ela vive numa insegurança muito grande. Isso desrespeita a propriedade, a falta de segurança, aquelas milícias. E você olha aquilo assim, mas e como você tem edifícios, shoppings, conjuntos residenciais que foram invadidos com a complacência do governo. Quer dizer, não tem mais respeito à propriedade privada. Você não sabe se aquilo é a tua casa, se amanhã vai continuar sendo a tua casa. E foi tão interessante que do lado disso tem uma praça muito bonita, e eu vi uma loja que eu entrei nela, que era uma loja de eletrodomésticos. Mas não sei se havia talvez os mais antigos aqui do programa vão se lembrar, tinha um filme que se chamava, era uma série, tinha vários capítulos, que se chamava Túnel do Tempo. Então você entrava naquele túnel e viajava no tempo, aí você voltava no passado, você caía em várias épocas lá. E a hora que eu entrei naquela loja, eu me imaginei naquele filme viajando no túnel do tempo, porque assim, não sei, imagine aquelas coisas antigas que às vezes a sua avó usava, né? Aqueles tipos de liquidificadores muito antigos, aquelas geladeiras assim que tinha aqueles pinguins em cima, super antigo, aqueles monstrengos. Eu olhei, só tinha aquilo naquela loja de eletrodomésticos, que era uma loja de eletrodomésticos, mas que hoje se transformou somente em reparos. Então, como eles não conseguem comprar nada novo, eles têm que continuar mantendo aquelas coisas antigas e velhas, coisas de, sei lá, uma torradeira, uma geladeira, uma batedeira de 20, 30 anos, aquilo vale ouro no mercado. Então você entra, eu tirei algumas fotos, mas assim, você fala, não, isso não pode ser agora, no século XXI, isso deve ser coisa lá da época dos avós. Não, é agora. Então a família, ela tem que viver nesse, eu diria que a Venezuela, ela é um retrocesso no tempo, ela é um grande túnel do tempo em que você tem que voltar. E você sabe que hoje a maioria das pessoas, elas vivem, apesar de tudo, em condições melhores do que viveram os nossos antepassados. Eu tenho certeza, Sérgio, que você hoje vive melhor do que os seus pais ou do que os seus avós. A maioria é assim. Hoje o celular, nós estamos fazendo essa entrevista aqui, por exemplo, por esse streaming. Eu estou aqui no interior de São José do Rio Preto, São Paulo, você está aí nos Pampas, na região missioneira, a gente está conversando bem. Isso não existia 50, 60 anos, não se podia fazer isso. Então a tecnologia, e a Venezuela perdeu isso. Uma das coisas que inclusive me impressionou, Sérgio, que quando eu cheguei no aeroporto para voltar para o Brasil, ainda havia uma placa dizendo assim, Varig.
Só os mais antigos do seu programa vão se lembrar daquela companhia aérea chamada Varig, e está lá ainda escrito Varig. Então, assim, é uma coisa, né? E isso tudo, Sérgio, só para reforçar, essa quebra do direito. Eu lembro que fiz uma visita lá para a Câmara de Comércio de Caracas, e é impressionante os dados, né? Por exemplo, você tem 128 países no mundo em que você analisa os direitos de propriedades. O pior do mundo é a Venezuela, quer dizer, não existe direito de propriedade. E isso, em 1970, Sérgio, a Venezuela era o 10º país, ela era muito melhor do que o Brasil no ranking de liberdade econômica. Hoje ela é o pior, como eu já comentei com vocês. E foi tão interessante que eu estava sentado nessa Câmara do Comércio, e aí eles colocaram um vídeo, e nesse vídeo eles estavam mostrando para mim, olha, em 2017 já foi um negócio gigantesco, teve X invasões, 2018 dobrou o número de invasões, 2019 mais invasões, saques, aquelas invasões, saques, aquela coisa toda. E aí eu vendo aquilo, aí a secretária lá serviu um café para mim, eu estava junto com a equipe econômica dessa Câmara de Comércio, aí ela me deu o café e falou, olha, senhor, desculpa que a gente não tem açúcar, porque açúcar é um negócio raríssimo na Venezuela. Então, por exemplo, quando você consegue achar uma coca, você vai achar uma Coca Diet, porque açúcar não existe hoje, né, na Venezuela. Aí eu peguei aquele café, e eu, por exemplo, gosto de café com açúcar, então tomando aquilo amargo na boca, mas aquilo ficou claro para mim. Você tomando um café na xícara, não tem o saquinho, não tem o açucareiro ali do lado, e olhando aquela TV mostrando aquele desrespeito à propriedade. Um é consequência do outro. Essa quebra desse direito à propriedade, você não tem produção e você leva isso, por exemplo, eu fui tentar comer um McDonald's lá, que era muito mais assim para algum turista, e eles substituíram, por exemplo, as fritas pelas mandiocas. Então, são coisas que você vai vendo assim. Então, o resumo, eu acho que a família venezuelana hoje, ela voltou no tempo. E a gente quer na vida sempre avançar, a gente quer sempre melhorar. Ninguém quer voltar no tempo para viver com mais dificuldade, com os carros mais antigos, com a medicina mais antiga. A gente quer mais tecnologia, quer a cura do câncer, a gente quer avançar. Mas a sociedade venezuelana, infelizmente, ela retornou para esse passado. Nós sabemos muito bem, né, doutor, que o socialismo, quando chega num país, eles matam as pessoas da fome. Agora eu me lembro do Stalin, por exemplo, matou mais de 20 milhões de ucranianos, né? Está na história, de fome. Mao Tse-tung matou 20 milhões de chineses de fome. Parece que isso é uma marca do socialismo, matar as pessoas de fome, né? Mas com discurso, logicamente, falando em democracia, né? Agora, eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem para nós, doutor, sobre os jovens brasileiros. O senhor falou há pouco, né? Esses jovens que estão nas universidades, enganados pelos professores que ficam discursando aí, né? Pessoas que nunca tiveram no país socialista, né? Ficam discursando para os jovens se enganam com o socialismo. Qual a mensagem que o senhor daria? Porque os jovens é o futuro do nosso país. E a gente vê muito jovem hoje aqui, nós temos universidade, com vários também discursos socialistas enganosos, porque são jovens também que já foram enganados, mas nunca botaram o pé num país socialista, nunca, né? Nem num país muçulmano, por exemplo. Então, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para os jovens, esse final do nosso programa aí, e depois vou lhe fazer um pedido especial depois dessa pergunta aí. Tá bom. Sérgio, o que eu queria dizer é o seguinte, principalmente para os jovens, eu percebo que os jovens, eles são muito atraídos, e você comentou do socialismo, do marxismo, do maoísmo, né? Principalmente para isso que eles chamam de divisão. Parecem assim que as pessoas querem dividir a sociedade entre o bem e o mal, entre o branco e o negro, entre o hétero e o homossexual. Não é nada disso. E principalmente na Venezuela, o que aconteceu com muita intensidade foi assim, de um lado o trabalhador e de um lado o empresário, aquela famosa e velha cartilha da luta de classes. Não caia nisso. Todo mundo, todo segmento tem a sua importância para a sociedade. O trabalhador tem o seu lugar adequado, com dignidade. O micro, macro, o grande empresário tem o seu poder. E uma das coisas, por exemplo, que eu fiquei extremamente impressionado, Sérgio, eu fui visitar o Carabobo, que é uma das
províncias mais ricas da Venezuela. Lá, por exemplo, eu queria visitar, porque eu não sabia, uma das maiores e principais plantas automobilísticas, a GM, da General Motors, era lá, nesse distrito de Carabobo. E foi completamente abandonada. Você chega lá, aquela planta gigantesca, aquela placa General Motors venezuelana, fechada, o mato crescendo, milhares de famílias dependiam daquela fábrica. Inclusive o Distrito Industrial de Valência é um conjunto dantesco de inúmeros galpões vazios. Dentre um desses é essa fábrica gigantesca da General Motors, totalmente abandonada, porque eles faziam os carros, hoje não. E o que eu achei interessante é que o governador de Carabobo, ele se elegeu, o slogan dele, a meta da campanha era o seguinte: todo empresário é um inimigo que tem que ser abatido. É um sanguessuga que vive às custas do povo. Então ele tinha esse discurso maléfico de luta de classes, que incita a população, uma classe contra a outra, e principalmente contra aqueles que empreendem. E ele era tão midiático que ele tinha um camburão todo negro, pintado, né, que circulava pelas ruas com uma jaula aberta e dizendo o seguinte: aqui eu vou prender os empresários, eu vou prender os especuladores que estão tirando sangue da população. E ele tinha assim, uma série de anúncios, que era a campanha dele, como se que o empresário fosse um vampiro imenso, né, que denunciava, ou tirava o sangue do trabalhador, e ele colocava telefones para se fazer esses anúncios, essa coisa toda. Resultado: não tem nenhuma empresa. Então o mundo, ele precisa disso, ele precisa do capital, ele precisa do trabalho. E esse tipo de discurso não leva a nada. Então, eu queria muito deixar esse discurso, essa mensagem para os jovens: cuidado com isso. Todo mundo tem a sua importância, tem o seu valor na sociedade. A Venezuela tem futuro. Eu queria dizer assim, para esses jovens, eu acho que principalmente para os jovens, são os que mais sofrem hoje na Venezuela. E o que eu percebo, o que eu vejo deles é assim: o resumo da Venezuela: nenhum país é tão rico que não possa ser afundado pelo socialismo, e principalmente pelos jovens. E eu, inclusive, tinha um xiste é uma piada, uma ironia na Venezuela, e que eles diziam o seguinte: que grande parte da população, ou das famílias venezuelanas, estão vivendo pela fé. Eles falavam isso. Falei: o que é isso? E fé para eles era famílias no exterior. Quer dizer, você tinha venezuelanos, hoje você tem uma grande população de venezuelanos lá em Miami que mandam esses recursos. Mas não é só isso não, por incrível que pareça, o que eu fiquei muito contente, sabe, Sérgio, é de ver gente ainda fazendo coisas interessantes. Uma das surpresas minha, você falou que eu sou diretor da Sociedade Bíblica. Eu vi lá, por exemplo, a Sociedade Bíblica continua, apesar de toda essa dificuldade, você precisa de 3 meses de salários para comprar uma única Bíblia. Mas eu vi lá 15 tradutores indígenas traduzindo Bíblias para línguas lá, no caso Curripaco, para traduzir a Bíblia para eles. Então, apesar disso tudo, tem gente que ainda mantém a fé, tem gente que ainda continua lá. Então isso realmente impressiona a gente, toca no coração, né? Saber que a Sociedade Bíblica lá da Venezuela já foi assaltada 4 vezes, com todas essas dificuldades, tem gente ainda que mantém essa chama acesa. Então, o mais importante para a gente: nós temos um país maravilhoso, longe daquilo que está se passando na Venezuela. Então, vamos assim, pela bondade de Deus, não vamos jogar isso fora, não vamos desperdiçar isso, cair nesse canto da sereia, do socialismo, da questão de igualdade. Claro, a gente tem dificuldades, a gente tem que melhorar inúmeras políticas, mas não vamos cair nesse desastre que se tornou a Venezuela, porque é aquilo que eu falei: não dá para acreditar, do país mais rico do mundo em reservas de petróleo, a Venezuela hoje vive o pior índice de miséria de toda a América. Então vamos ficar atento para isso. Nada pode ser tão rico, ser tão bom, que não possa ser afundado, destruído completamente pelo socialismo.
Muito bem, doutor Antônio Cabreira, nós vamos ter que encerrar aqui essa manhã. A gente encerraria ainda com um pedido para o senhor, né? A gente vai fazer isso no ar aqui. O pedido é o seguinte: eu sei que o senhor é um homem de muitas atividades, muitas coisas, mas a gente gostaria que o senhor viesse aqui na nossa cidade fazer uma palestra, mostrar essas fotos, né? Ver o pessoal aqui, dê as fotos. Eu lhe prometo que vou convidar todos os prefeitos da região, convido o pessoal da Farsul, vamos fazer aqui em Santiago aí uma palestra. O nosso prefeito já prometeu aeroporto, né? Prefeito, se está ouvindo aí, né? Termina logo esse aeroporto, Santiago não pode ficar tão alienado assim, né? E aqui para avião pequeno dá para chegar. Então, eu convite uma hora que o senhor tiver tempo na sua agenda, pode ser agora esse ano, o ano que vem, mas venha uma vez mostrar para nós. Eu acredito que seja o pedido de toda a pessoa que está ouvindo nesse momento aqui, né? E a gente lhe agradece, então, doutor, por essa disposição. Eu sei que o seu tempo é muito, muito ocupado. A gente ficou estarrecido, né, nessa manhã aqui, talvez nos programas mais importantes do ano que nós fizemos, e a gente gostaria de repetir em algum momento, se o senhor não puder vir pessoalmente aqui, de repetir talvez no segundo semestre, mais alguma informação que o senhor tivesse para nós. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, sua família, aí, né, o nosso amigo Feliz também. As suas últimas palavras, então, doutor, muito obrigado por estar participando conosco nessa manhã. Sérgio, eu que agradeço, foi um prazer muito grande participar do Sábado Especial, a toda a equipe aí da Verdes Pampas pelo apoio técnico que possibilitou esse nosso bate-papo. Eu fico à disposição, convite aceito, aqui no ar eu estou aceitando o seu convite, depois com calma a gente vai achar uma agenda, vou com o maior prazer. Quero dizer que eu tenho, assim, lembranças muito bonitas, muito gostosas do Rio Grande do Sul. Eu aí numa exposição lá em Esteio, eu acabei ganhando um cavalo crioulo, que foi assim, acabei virando um criador de cavalo crioulo por essa gentileza dos criadores do Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Sul é um estado que a gente tem muito carinho e com o maior prazer quero voltar aí, falar com seus ouvintes, enfim, fazer uma reflexão mais interessante sobre aquilo que se passou e que infelizmente ainda continua passando na Venezuela. Sérgio, um grande abraço, um bom dia, bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado, então, esse programa Sábado Especial aí, que foi muito especial nessa manhã, né? A gente ficou assim estarrecido com as informações recebidas lá da Venezuela, né? Para você que é ouvinte dessa rádio, que tem procurado assim esclarecer você, né? As realidades, os fatos, e não essas notícias assim desinformadoras que nós temos hoje aqui nos canais. O Rio Grande do Sul hoje não tem um jornal que possa informar bem a população, não há um jornal do Rio Grande do Sul, não há, né? As rádios têm falhado muito, então a gente ficou muito satisfeito com essa entrevista hoje. Eu gostaria de pedir a você que transmita essa informação para outras pessoas aí, né? Vamos colocar aí nas redes sociais essa informação, pedir aqui para o nosso Rian colocar na rede social. Antes pode ser até que queiram nos fechar aí, porque o Face também tem muita, mas isso não foi um programa político, foi apenas um programa de cidadãos que ficam estarrecidos diante dessas notícias falsas, os fake news que estamos por isso. Não é fake news, isso é uma coisa de pessoas sérias, né? Eu peço então que você compartilhe com outras pessoas. Agradeço então nossos ouvintes que participaram assim com muita intensidade nessa manhã. Que Deus abençoe vocês, vamos lutar, que Deus salve o Brasil, que Deus salve o Brasil. Até o próximo sábado, um abraço a todos.